Olá, espero que esteja bem. Eu sou Mariana Oliveira, da família Sistêmica, e eu vim apresentar as cartas queridinhas dos terapeutas e consteladores familiares no mundo, traduzidas em 28 línguas, as cartas Ó. Neste mês de outubro de 2022, aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de participar presencial do workshop básico e avançado da coleção de cartas Ó, ministrado pelo Moritz, psicólogo e alemão criador das cartas. As cartas Ó são cartões associativos que aumentam a nossa intuição, percepção, imaginação e comunicação. São as mais versáteis da coleção, pois podem ser utilizadas em todas as áreas e combinam perfeitamente com todos os outros decks da série, como por exemplo Morená, Inuk, Resílio, dentre outros. As cartas Ó foram criadas pelo Moritz e por um artista canadense para te colocar em contato consigo mesmo e com o que estão ao seu redor. São 88 cartas de pinturas e imagens que expressam uma variedade de situações e objetos cotidianos. E 88 cartas de palavras, onde em cada uma delas há uma palavra que aparece 4 vezes nas 4 margens externas da carta Ó. Enquadre um cartão de imagem com um cartão de palavras e explore 7.744 combinações diferentes e muito mais interpretações. A combinação desses decks cria um efeito único, o de uma imagem emoldurada por uma palavra. Use sozinho, juntos em casais, famílias, em atendimentos individuais, em grupos, em dinâmicas, em constelações familiares, em diversas áreas conforme a sua intuição. Não existe certo e errado. O que de fato importa nas cartas é a interpretação do cliente. Descarte aquilo que não é visto pelo seu cliente. O terapeuta não deverá interpretar a carta do cliente. O terapeuta deverá fazer perguntas abertas. Qual é a palavra? O que essa palavra significa para você? O que você vê nessa imagem? Você gostaria de acrescentar mais alguma percepção nessa imagem? Quando você junta a palavra mais a imagem, o que elas significam para você? O que elas significam na sua vida? O que você aprende com isso? Essas são algumas das perguntas abertas que o terapeuta deverá fazer. Ao iniciar os atendimentos, as dinâmicas de grupos, o terapeuta poderá utilizar todas as cartas dos decks ou separar somente algumas cartas. Fica a critério do terapeuta. Neste momento, eu vou separar aqui algumas cartas para eu mostrar para vocês algumas sugestões de uso. Antes, eu vou só mostrar para vocês aqui algumas cartinhas porque elas são lindas, tanto as de imagens quanto as de palavras. Olha, elas são bem coloridas e permitem diversas percepções. Aqui nós temos o deck da carta de palavras. As cartas são lindas, de excelente qualidade. Bom, então, para facilitar aqui, eu vou pegar só um pouquinho de cartas de palavras e um pouquinho das cartas de imagens. Na sugestão de uso número 1, eu vou deixar as cartas viradas para baixo, ou seja, eu não vou conseguir ver nem as imagens, nem as palavras, eu vou escolher as cegas. Então, a sugestão de número 1 é que eu retire diariamente uma carta às cegas, de forma que eu possa anotar as minhas percepções, os meus sentimentos, que aquela carta do dia transmite para mim. Eu posso retirar essa carta no horário que eu achar melhor. Então, pode ser que eu queira tirar de manhã, ou no período da tarde, ou antes de dormir. O importante é que eu retire as cartas e que eu tire o melhor proveito delas. Então, eu vou escolher uma carta aqui de imagem às cegas, uma carta aqui de palavra. Vou colocar a carta de imagem por baixo da carta de palavras, de forma que ao virar eu consiga ver tanto a imagem quanto a palavra ao mesmo tempo. Então, feito isso, né, não estou vendo aqui qual que é a imagem com a palavra,
eu vou fazer assim, então de forma que eu veja. E aí eu vou interpretar, eu vou perceber aqui o que essa carta de imagem, mais essa palavra, transmite para mim, o que representa para mim. Feito isso, eu vou anotar as minhas percepções e os meus sentimentos. Então, eu vou fazer assim diariamente. Essa é uma das sugestões de uso. Bom, para a sugestão de uso número 2, eu vou precisar de todas as cartas de imagens. Então, eu vou pegar aqui todas as cartas de imagens. E dessa vez, eu vou permitir que meu cliente veja as cartas. Então, elas precisam estar assim. Eu vou abrir as cartas assim na minha mesa, ó, de forma que o cliente veja as imagens. Então, eu vou abrir aqui todas as cartas de imagens e vou pedir para o meu cliente que ele escolha uma por uma e separe em 2 decks. Ele vai separar um montinho de cartas que ele gosta e um outro montinho de cartas que ele não gosta. Então, eu vou separar algumas aqui. Vou colocar essa eu gosto, essa eu não gosto, essa eu gosto, essa eu não gosto, essa eu gosto, essa eu gosto, essa eu não gosto. Enfim, peguei algumas aqui para demonstração. Então, eu vou ter aqui, ó, um montinho de cartas que eu gosto e na outra mão, um montinho de cartas que eu não gosto. Feito isso, eu vou pedir para o cliente escolher qual dos 2 montinhos ele quer trabalhar nesta sessão. Se ele quer trabalhar as cartas que ele gosta ou se ele quer trabalhar as cartas que ele não gosta. Feita a escolha, eu vou guardar as cartas que não serão utilizadas. Então, eu guardo. As cartas em que ele gosta ficarão na mesa, né, de forma que a gente consiga ver as imagens. E aí ele vai fazendo as suas percepções, né? Ele vai comentar quais são os sentimentos, as interpretações e assim sucessivamente até finalizar. Bom, para a sugestão de uso número 3, eu vou precisar de todas as cartas. Então, eu vou separar aqui novamente os decks das cartas de imagens e o deck das cartas de palavras. E desta maneira, para a sugestão de uso número 3, desta vez, eu vou precisar que as cartas estejam novamente às cegas. Eu vou separá-las em 2 decks, né? Elas já estão aqui, os decks de palavras e os decks de imagens, assim, ó, viradas para baixo. Ou seja, o meu cliente não vai escolher a carta conforme a palavra e a imagem. Então, eu vou esparramar aqui as cartas de palavras na mesa e vou fazer a mesma coisa com as cartas de imagens, assim, viradas na mesa. Estando aqui as cartas esparramadas na mesa, eu vou escolher uma carta de palavra e uma carta de imagem. Feito isso, o cliente vai observar a carta. Bom, eu abri, eu tenho aqui então uma carta de imagem e uma carta de palavra. Eu vou perguntar para o meu cliente se ele quer trabalhar essas cartas. Veja se ele deseja trabalhar essas cartas, se faz sentido para ele. O cliente pode ter o desejo de não compartilhar as imagens e as palavras com você. Caso ele não queira trabalhar essas cartas na sessão, você pode pedir que ele retire outras cartas. Então, eu não quero falar sobre essas cartas hoje. Eu vou tirar outras cartas. Então, eu vou fazer assim, de forma que eu escolha uma outra carta e que eu queira falar sobre ela. Bom, o cliente retira a segunda carta, mas não deve descartar as primeiras cartas. Deixe elas de lado, de modo que ele fale sobre elas em outra oportunidade, no decorrer da sessão. Bom, tirei uma outra carta aqui de imagem, de palavra. Eu vou falar com o meu terapeuta quais são as minhas percepções, as emoções e assim por diante. Bom, essas são algumas das sugestões de uso.
Lembrando que você poderá inventar, discutir, conversar com seus amigos que também fazem o uso das cartas Ó. São infinitas possibilidades de uso e vocês podem utilizar conforme acharem mais necessário, mais adequado para o trabalho a ser realizado por vocês. Lembrando que a ética profissional é fundamental. As cartas Ó originais você encontra na família sistêmica. Até mais! Tchau, tchau!